Glória a Deus, irmãos. Eu creio que Deus quer fazer uma extensão da conferência hoje aqui. Você está preparado? Amém, glória a Deus. Quero que você feche seus olhos aí e que você ore, clame a Deus para que a presença do Senhor se manifeste nesse lugar, para que o Espírito Santo fale, que não seja eu ministrando, mas que Deus use a minha boca para falar ao seu espírito, amém? Espírito Santo de Deus, Pai de amor e graça, Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada um dos meus irmãos, coloca a minha vida também, manifesta o Teu favor, manifesta a Tua graça, fala conosco, desperta-nos, abre nossos olhos espirituais, nós queremos enxergar como Tu enxergas, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos declarar que esta palavra será um divisor de águas, mexe dentro de nós, nos coloca no rumo, dá-nos clareza. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus e dizer que Ele é bom, diga aleluia, diga glória a Deus, fala Senhor, obrigado, amém? Sabe, hoje eu quero ministrar para vocês sobre um pouco de como cumprir a missão. Nós estamos aqui falando sobre uma família e uma missão. E é muito importante você entender que Deus, Ele te criou por um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Aliás, esse DNA está dentro de nós. Nós, como seres humanos, não somos criadores de nada do nada, né? Nós não criamos do nada alguma coisa. Nós usamos os elementos da terra, coisas que tem aqui para desenvolver e criar outras coisas. Manipulamos madeira, manipulamos metais, é ou não é verdade? Manipulamos joias, mas isso já existe. Você não pode criar um metal que não existe. Mas dentro de nós há um DNA. O ser humano cria coisas com um propósito. Quem criou esse microfone criou com um propósito. Quem criou essa caixa, esse púlpito, quem criou essa garrafa d'água, tem propósito. Ninguém que cria algo por acaso. Então a primeira coisa que eu quero te falar, fala a pessoa do lado, você não nasceu por acaso. Ainda que você foi fruto de um estupro, ainda que você foi fruto indesejado dos seus pais, Deus te desejou, Ele te quis, Ele sonhou com você. E é muito importante você entender isso, porque quando você entende isso, você começa a ser um caçador de propósito. Você começa a procurar durante as trajetórias da sua vida, para que Deus te criou. Pergunta para o pessoal do lado, você já descobriu para que Deus te criou? Porque missão nos fala do para que Deus nos criou, para que eu acordo de manhã, por que eu respiro, por que eu tenho disposição de sair da cama e não fico dormindo até meio-dia. Não todos, né, claro. Talvez você está aqui e se acorda meio-dia. Mas no seu dia de folga, aleluia. Mas todo dia acordar meio-dia, você precisa encontrar seu propósito. E hoje eu quero te falar um pouco que Deus, eu quero ler um versículo sobre o que Deus faz com você. Nessa trajetória de descobrir, de cumprir a missão, Deus nos dá 3 coisas, que está aqui nesse versículo, que é João 15,16. João 15,16 diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Fala, Ele me escolheu. E Ele escolheu para quê? Aí aqui fala, para irem e darem frutos. Fala a pessoa do lado, para dar frutos. E aí ele continua, e ele diz, fruto que permaneça. Fala para a pessoa do outro lado, fruto que permaneça. E aí continua aqui para terminar, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, você precisa entender que Deus te criou e Deus te escolheu. Ele não simplesmente te criou, mas Ele te escolheu. Sabe, ser escolhido é algo muito importante. Você já jogou bola? Cadê os caras aqui que jogaram bola? Cadê os caras que jogaram bola? Não é verdade? Quantos aqui já escolheram o time no 4-0? Quem já escolheu o time no 4-0? 4-0? Não sabe o que é isso? Misericórdia. Você não jogou bola não. Só que esse jeito de escolher time não é o mais legal. O mais legal, as mulheres não estão entendendo nada, daqui a pouco eu chego aí. O mais legal é quando você tira ali 2 ou 1 para escolher quem vai ser os 2 capitães e eles escolhem o time. E aí todo mundo que está ali fica já olhando para o capitão. Um já olha assim, ó. E o cara, outro já fica em depressão, porque já sabe, mano, jogo nada. Putz, vou ser o último.
E quando você é escolhido, o cara fala assim, eu quero escolher o Venturim. Você fala, caramba, mano. Se o time é bom, você fica super animado. Se o time é ruim, você já fica em depressão. Então, ser escolhido é algo muito bom. Quando você é o que sobra, o último, a rapa do tacho, você talvez, tá bom. Mas quando você é escolhido, é algo que te dá valor, que mostra que você é importante. Mas mais importante ainda, é quando quem te escolheu é o dono do universo. Então o que eu estou te contando é que Deus, Ele não deixou você por último para te escolher. Deus te escolhe primeiro. Ele te escolheu, é você, é o João, é a Maria, é a Bernadette, é o Juarez. É você que eu escolho para o meu time para ir jogar. Está entendendo ou não? Fala pessoal do lado, você não é o último a ser escolhido por Deus. Você é o primeiro. E eu não estou falando isso para massagear teu ego. Eu estou falando isso porque o Deus que te escolheu mandou o Filho dele morrer e derramar sangue. O sangue de um Deus foi derramado para ter a oportunidade de te escolher. Porque senão você nunca poderia entrar no time de Deus. Mas por causa do sangue, você pode jogar. E Deus não te chamou para ser goleiro. Perdão os irmãos que são goleiros. Deus te chamou para ser atacante, para ser goleador, para ser aquele que vai ganhar o troféu de melhor jogador do mundo. Deus te criou para isso. Então, a gente percebe nesse texto aqui de João 15,16, que existem 3 pilares. O primeiro pilar é que Deus te escolheu, que eu acabei de falar. O segundo é que Deus ele te sela. Ou seja, Ele não só te escolhe, mas Ele derrama uma unção que te capacita a ser esse goleador. Ele derrama uma unção que te capacita a vencer na vida. Ele te dá uma unção. Deus não escolhe alguém e te coloca na chapada. Ele não fala, agora você vai jogar no meu time, o problema é teu. Não, Ele te escolhe primeiro e fala, eu vou te treinar pessoalmente. Você vai jogar melhor Cristiano Ronaldo, Neymar, meu filho. Ele te coloca para ser um dos melhores, porque Ele coloca um selo, e esse selo é do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é o poder que te capacita a fazer coisas loucas, impossíveis, sobrenaturais e extravagantes. Mas você precisa crer primeiro que você é escolhido, e depois de você crer que é escolhido, tem que crer que essa unção já está em você. Você não precisa fazer nada para ter essa unção. Essa unção foi dada no Calvário. Não existe nenhum jejum que você faça que possa aumentar essa unção, porque qualquer coisa que você pudesse fazer seria mérito. Mas Deus, Ele te liberou de graça. O Espírito Santo desceu de graça. Na verdade não foi de graça, foi com alto preço que Jesus pagou já no teu lugar. Amém? E depois que Deus te sela, Ele te dá uma missão, para que você gere frutos. Então, nós somos criados como árvores. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus está curando um cego, e Ele coloca as mãos no cego, e o cego não vê, e Ele fala, e agora você está vendo? Ele fala, vendo eu estou, obrigado, hein? Tem um problema, tem um monte de árvore andando, eu estou vendo os homens como árvores. E aí depois, Jesus fala, está errado esse negócio aí, vou orar de novo. Você já imaginou isso? Jesus orando de novo, que deu errado a oração dele. Quantos aqui já oraram por necessidade nas células? Por irmãos, você orou uma vez só, viu que não curou e falou, tá bom. Não vou precisar orar mais. Mas Jesus orou de novo. Falou, não deu certo esse negócio aqui, Deus, me ajuda. Mas o que eu gosto dessa passagem não é isso. O que eu gosto é que Jesus, essa passagem não está por acaso na Bíblia. Se aquele homem viu, eu creio que aquele homem abriu os olhos espirituais dele, mas não dá para ficar andando olhando o espiritual só, você precisa andar no natural. Mas ele viu homens como árvores. Por quê? Porque é isso que você é. Olha para a pessoa do lado aí, vê se ele é uma macieira, se é uma bananeira, quem que é? Mas você é uma árvore, e árvores nasceram para frutificar, mas dá frutos, esse fruto permanecer. Pastor, o que é um fruto permanecer? Se você pega uma maçã de uma macieira, e esse fruto na tua mão, esse fruto ele não vai permanecer. Por quê? Porque provavelmente você tirou ele da árvore, você vai comer, e se você não tirar no tempo certo, ele vai cair e apodrecer. Qual que é a estratégia de Deus para o fruto permanecer? São árvores que têm sementes, frutos que têm sementes, são frutos que
caem no solo e continuam a produzir. Então Deus nos criou não só para gerar outras maçãs, mas criou-nos para gerar outras árvores, outras pessoas, porque outras pessoas podem frutificar, frutos só não. Quer dar um exemplo? Quem mexe com dinheiro, trabalha com dinheiro, seja no banco, seja com empreendimento, seja com investimento, o dinheiro, se você trabalha com algo que tem a ver com dinheiro, dinheiro por si só, ele pode até render lá, pode render. Você pode colocar no investimento. O investimento, eu quero te falar, o investimento que rende mais no mundo inteiro, pode pegar a criptomoeda, o que você quiser, jamais vai render mais do que um potencial de um ser humano cheio do Espírito Santo. Eu vendo sapato, legal. Seus sapatos podem vender, vai dar muito lucro, mas um sapato jamais vai render mais do que um homem dentro do sapato, andando, vendendo, empreendendo, prosperando, abrindo célula, jamais. Então por que eu estou te falando? Você foi chamado para criar, para gerar, para se multiplicar em outras pessoas. Pergunta para a pessoa do lado, qual foi a última vez que você pregou para o seu vizinho, para poder trazer ele para a igreja? Pastor, os irmãos faziam, nós não temos nenhum visitante na célula, e ninguém mora do lado de vizinho. Meu Deus, vocês moram onde? Alphaville? Que as casas é tão grande que não tem vizinho? Não é possível que não tem ninguém para trazer. Mas por que às vezes não tem? Porque a gente esquece da nossa missão, quando chega em casa, quando vai buscar pizza. A gente esquece que Deus nos colocou propositalmente perto de pessoas, para que nós fôssemos refrigério, palavras de vida eterna, que saísse de nós água viva para aquelas pessoas que estão com sede, e o mundo está aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E o que você precisa fazer para se manifestar? Crer, simplesmente crer, e abrir a sua boca e deixar Deus te usar, senão a casa nunca vai ficar cheia. Eu adorei que agora nós temos uma música nossa, aleluia. Nós temos duas na verdade, né? Mas é bom. É nossa, é do Rodrigo, mas é nossa, né? Amém. Então, mas é bem, sabe por quê? Porque eu creio que Deus, Ele quer encher a casa. Mas é bom nós cantarmos, mas é bom nós sairmos aqui e entender que você foi selado para poder pregar. Você está entendendo isso? Você para no frentista, você está selado. Se você abrir a boca, o frentista vai ser marcado por Deus, porque não tem a ver com você, tem a ver com o selo de Deus, porque Ele te escolheu, Ele te capacita para falar, para pregar, Ele te dá poder. Não tenha medo. Quando aparecer o enfermo, ore, ele vai ser curado. Se aparecer o endemoniado, expulse o demônio, porque você está selado. Olha para esse irmão lindo do lado aí. Fala assim, você percebe a glória do selo de Deus na sua vida? Olha isso, falando, irmão, quanta glória. Segunda Coríntios 1:22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nos selou como sua propriedade. Você não é seu, você é de Deus. Você entendeu? Você é de Deus. Você é uma casa de Deus ambulante, andando pelos quatro cantos dessa terra, no seu emprego, no seu empreendimento, na sua faculdade, na sua escola, disponível. Nós, quando entendemos que fomos selados e comprados e somos propriedade de Deus, nos tornamos disponíveis para ser usado. E ninguém está falando aqui de sacrifício, de dar tudo na oferta para Deus, queimar suas fontes, dar seu carro. Não é isso. Servir a Deus não é isso. É você ser uma boca de Deus para a pessoa do lado. Sabe por que a gente fica falando toda hora? Fala para o irmão do lado, você é uma bênção. Fala aí, você é uma bênção. Os pastores ficam só te treinando, porque se você não consegue falar você é uma bênção para o irmão que está do teu lado, como que você vai pregar para um ímpio endemoniado? Então nós precisamos relacionar. Você tem que ser, se fosse te falar para um curso para você fazer, vai fazer um curso de relacionamento. Relacionamento com o Espírito Santo, para aprender. Ele vai te ensinar a falar, vai te ensinar a relacionar. E sabe o que acontece? Todas as vezes que você é chamado, então fala assim, primeiro eu sou chamado, fala, depois eu sou escolhido, depois eu sou selado, e depois Deus me dá uma missão.
Então entenda, sua missão nessa terra, daqui a pouco, semana que vem, nós vamos começar um projeto de anjos da guarda, aleluia. Você sabe, anjo da guarda é a função básica da igreja, não é o líder. Eu creio que todo mundo, todo ser humano nasceu para ser um anjo da guarda, sabia? O que é o anjo da guarda, pastor? O anjo da guarda é alguém que vai ter disposição de pegar uma outra pessoa e cuidar, e passar uma consolidação, que é um curso que a gente tem na igreja, e visitar, e chorar junto, e conhecer a família, e comer um bolo, e comer uma lasanha, e comer, porque crente gosta de comer uma feijoada, com um cara, com a pessoa, e aí orar junto, e dar uma volta, viajar junto, tá junto, alguém que vai se unir com alguém, ao ponto de essa pessoa estar inserida no corpo, na igreja. Se você ainda não é um anjo da guarda, eu quero dizer, Deus te chamou e te selou para ser um anjo da guarda. De quem, pastor? Sei lá, do teu chefe, do amigo do lado do seu guichê, ou de um funcionário que você é empreendedor, eu não sei, mas Deus te chamou para cuidar de alguém. E se você não tiver revelação disso, você está vivendo sua vida aqui sem missão, sem propósito. Essa é a nossa maior missão. Quando nós chegarmos diante de Deus, você vai falar o que para Ele? Que você abriu uma empresa? Que você foi um excelente médico e ressuscitou 3 pessoas, e as 3 pessoas que você ressuscitou, Hitler ressuscitou, deixa eu ficar quieto os outros, mas vai falar o que para Deus? Senhor, eu trabalhei muito bem. Então deixa eu te falar, glória a Deus, nós precisamos trabalhar, nós precisamos se empenhar, nós precisamos empreender, é verdade, mas você tem uma missão eterna, além do que a missão dessa terra. A missão que você tem nessa terra, o teu propósito dessa terra, talvez vai te dar um dinheiro, uma vida boa aqui, mas não vai resolver a questão eterna. Nós como igreja temos um chamado, a família tem um chamado, os pais da família entregou o filho por esse chamado, e o filho mais velho morreu por esse chamado. Aí nós que somos filhos mais novos, não queremos morrer não, não queremos uma missão não, o que Deus fez já está, Deus me basta, mas não está entendendo? Qual que é a nossa cruz? Cada um pegue sua cruz, não é você morrer na cruz, Jesus já morreu, a tua cruz e a minha, é ser um instrumento, uma propriedade de Deus selada e usada em qualquer lugar. Irmão, se você soubesse o que Deus quer fazer na sua vida, sabe, eu não sou alguém satisfeito com curas e milagres dentro do prédio da igreja, dentro do ambiente de encontro com Deus, dentro do ambiente de uma conferência. É claro que vai ter presença do Espírito. Se não tiver presença do Espírito numa conferência, irmão, fecha a igreja. 10.000 pessoas reunidas, não tem como o Espírito não ir. Ele mesmo fala, bora, vamos Jesus, Gabriel, Miguel, descemos. Não tem como. A célula é um ambiente para descer glória de Deus, para pessoas serem curadas, óbvio, mas eu quero que você entenda, quando você tem revelação que você é selado, você carrega a célula onde você vai, mesmo estando sozinho. Deus te usa onde você está. Ver a glória de Deus descer, alguém chorar compulsivamente no ambiente de trabalho, que todo mundo fala, o que aconteceu? E o seu chefe chama, não dá para ficar orando não, tirou a pessoa da função, porque ela não para de chorar. Teve que mandá-lo embora para casa. O outro caiu endemoniado, quebrou todos os negócios lá, caiu no computador, no MacBook, quebrou. Quem endemoniou, caiu. Você não ora mais não, hein? É isso, é você entender que você foi selado de tal maneira que você agora está levando o céu aonde você vai. Creia nisso, para de olhar para você. Sabe, o diabo ele quer fazer você olhar para você. Toda vez que alguém tem um chamado de Deus, que você começa a fluir na igreja, o diabo vem atrás, e ele vem colocando dúvida. Dúvida é o inimigo de Deus, ele vem colocando será. Será que alguém vai me ouvir se eu pregar aqui na faculdade? Será que eu vou prosperar? Será que eu vou ser curado desse câncer? Será? Acaba com o será da tua vida, que você vai ver milagres, sinais, e um avivamento todo dia. Mas precisa tirar o será. Fala para o irmão do lado, e aí, tira o será da tua vida ou não? Não fala mais será não, é certeza, mas eu quero te dar uma empolgação. Assim como o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é nosso Deus, eu quero te dizer, ele foi tentado pelo diabo, o diabo foi lá atrás dele com será, com um monte de dúvida. Será que você é o filho de Deus mesmo? Se é, transforma a pedra em pão. O diabo sempre vai vir. Então presta atenção. Fala a pessoa do lado, se você
está com dúvida em algo na tua vida, saiba que Deus já preparou vitória e o diabo quer estragar. Quando a gente está com umas dúvidas assim, não sei se vai acontecer. Primeiro sinal, estou com dúvida, Deus vai fazer, aleluia, aleluia. Então o capeta, glória a Deus, então, vai fazer. Você precisa perceber os sinais espirituais e parar de ser natural. Sabe, essa é a estratégia do diabo. Mateus 4:3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o filho de Deus, manda que a pedra forme em pão. Mas o que Jesus falou no verso 4? Jesus porém respondeu, está escrito, fala a pessoa do lado, Jesus respondeu o quê? Eu sou o cara, foi isso? Jesus respondeu assim, eu sou Deus, cala a boca, foi isso? Não, eu estava conversando com o organizador da conferência, e aí tem uns embate brabo lá, né? Se irmão, você soubesse. Quantos foram na conferência aqui? Aleluia. Você vai na conferência, aquele peso de glória, você não sabe os bastidores. Aí os ímpios, sabe o que eles fazem? Eles fazem tudo para que dê tudo errado. A organização fez tudo para que tudo desse errado. E aí, ele estava debatendo com um cara, e o cara falou, não, porque é isso e aquilo, nós determinamos, não vai passar fio, não vai passar fio só onde a gente falou, que não sei o quê. E aí, o nosso pastor que estava organizando falou assim, mostra onde está escrito. O que é isso? Esse cara é bíblico demais. Aí o organizador pegou o contrato e estava escrito no contrato. Aí falou, então tá bom, porque está escrito, nós não vamos fazer mais, não é porque você falou. O jovem, quando ele entra na faculdade, ele sai com aquele ambiente de colégio, de ficar falando um monte de coisa que ele acha, né? E na faculdade a gente aprende que o que você acha, dane-se. Ninguém quer ouvir o que você acha, a gente quer ouvir o que está escrito. O que é verdade, o que foi comprovado. Então, deixa eu te falar, para de viver sua vida com o que você acha, para de olhar para você, anda pelo que está escrito. O que está escrito aqui, está escrito sobre você, pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, está escrito. Não interessa se você ganha R$1.000 ou se você ganha 100 mil por mês, está escrito, ande pelo que está escrito. Nós precisamos todo dia declarar o que está escrito, não as circunstâncias, não o que seus olhos veem. Para de viver pelos contextos. Colossenses 3:3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós estamos escondidos em Cristo. Entendeu o que foi o selo? O selo de Deus é como uma vestimenta. Deus te colocou a roupa de Cristo. Quando os demônios olham, eles não veem mais você. Ele não vê mais você, João. Ele olha e vê Cristo. Eles veem Cristo em você. Pastor, mas quando eu peco, pastor, Cristo vai embora. Não vai. Ele está em você. Ele está junto de você. E os demônios veem ele e tremem e correm. Você precisa entender que você foi vestido e selado de Cristo. E onde você estiver, independente da circunstância, vai, seja usado. Deixa Deus te usar. Sabe, existe uma briga entre o mundo e o reino. E isso não pode entrar para dentro da igreja, irmãos. Quantas vezes isso entra dentro da igreja? Demais. O mundo, ele tem uma diferença muito grande. Como que o mundo escolhe pessoas. Como que o mundo levanta pessoas. O mundo escolhe pessoas pelas habilidades. Pelo que você é formado. Sabe, quando eu fui no mundo, eu entrei na igreja com 20 anos de idade. Eu relacionei com pessoas no mundo. E uma vez eu fui me apresentar para o pai de uma moça. Ele não falou nem oi. Ele falou assim, que faculdade você fez? Eu falei, meu Deus, mano. Como assim? Já perguntou na lata. É verdade, tem que fazer faculdade mesmo para casar com a minha filha, viu, vigia? Mas se você for um empreendedor, não tiver feito faculdade e prosperar muito, não precisa não. Se você for um pastor, então um obreiro, melhor ainda, aí não precisa mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o mundo olha com o que você tem, o mundo olha o que você tem, não o que você é. O que você tem? Você vê, você já viu algum coach andando de Fusca? Mostrando a casa dele de barraco? Viu ou não? Por quê? Porque ninguém vai querer seguir o cara. Eu sei que muitos deles têm conquistas mesmo e vitórias e cresceram, porque você pagou os cursos deles, aleluia.
E aí, o que acontece? Eles prosperaram. Mas eu quero te falar algo. Quando não tinha nada, também alugava coisas para mostrar. Porque não tem como. O mundo só é atraído pelo que você tem. Mano, Samuel é um exemplo de quando o mundo entra na igreja. Ele vai escolher o rei, e ele olha para o irmão mais bonito, mais forte, com mais materiais na mão ali, trabalhando para o pai, suando. Olá, Samuel. E ele falou, nossa, esse é o cara, esse é o rei. Deus falou, não é. Mano, e ele teve a ousadia, Samuel é uma bênção, amém? Deus abençoe. Mas ele teve a ousadia de chutar todos os irmãos, antes de chegar em Davi. Então é esse não, esse não. Todos, ele não, nenhuma vez ele pensou. E quando acabou ele falou, Deus deve ter errado. Olha isso. E aí ele falou assim, tem mais um filho. E ele perguntou, tem mais um filho aí? E aí o pai pensa, mano, mais um filho? Tem alguém aqui que tem mais de 5 filhos? Quem tem mais de 5 filhos? Quem tem 4 filhos? Levanta a mão bem alto, quem tem 4 filhos. Aleluia. Eu não vou perguntar, porque deve ser uma coisa meio... É muito filho, né? Mas você esqueceria que você tem um filho? Um filho. Talvez você esquece o nome, mas não que tem ele, né? O nome é normal, mas que você tem ele... O cara esqueceu, Jessé esqueceu que tinha um filho. E aí ele lembra, tem um, Davi. E a Bíblia diz que Davi provavelmente era um filho de um adultério ou de algum pecado, porque ele já era tratado diferente pelo pai e a mãe. Mas ele estava lá atrás da malhada. E quando ele chega, Samuel não fala assim, nossa, era esse. Ele fala, é esse? Não. Putz, deve ter uma coisa errada. Sabe quando você acha que está ouvindo o diabo, não é Deus? E aí Deus fala, é esse. Mas olha que legal, Deus fala o seguinte: quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Deus olha para o íntimo, para a experiência, para a profundidade da experiência que você teve com Ele. E isso conta no reino espiritual, muito mais do que o dinheiro, do que o carro, do que qualquer coisa que você tenha. Glória a Deus, nós somos uma igreja de empreendedores, amém, irmãos? Glória a Deus, nós investimos nisso, nós queremos que o povo prospere. Ninguém aqui quer que você viva miserável, não quer. Mas toma cuidado, porque essa não é a base da vida cristã. Senão os apóstolos estavam perdidos, porque eles eram considerados iletrados, expulsos das sinagogas. Eles foram reprovados pelos fariseus, não puderam exercer a faculdade para se tornar talmidim e fariseu. E aí, você excluiria eles? De tal maneira que Jesus também era um excluído, que não foi considerado mestre na época. Só foi considerado mestre porque quando ele debatia com os fariseus, ele deixava os caras no chinelo, porque ele não falava o que ele estudou, ele falava que ele tinha autoridade no coração. Experiência, realidade de passar por um aborto e orar, gerar diante de Deus e deixar Deus te curar e gerar outro filho por um milagre. Realidade de passar por uma crise financeira no fundo do poço. Realidade de passar por um câncer e Deus te dá vitória. Realidade. Deus quer gerar em você realidade nesses dias. Mas Deus, Ele te chama não porque você é forte ou porque você é bom. Ele te chama porque Ele te selou. Ele te chama porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele te chama porque Ele te amou. Pessoal do louvor pode subir aqui. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Sabe por quê? Isso é claro aqui. O propósito é envergonhar os fortes. Deus não tem prazer em quem é forte. Qual que é o problema de você olhar para você? Quando você olha para você, só tem 2 alternativas, não tem 3, nem 4, só 2. Ou você vai se condenar, vai olhar e falar, olha como eu pequei ontem,
Nossa, Deus, não, eu não dizimo. Não, o pastor falou, ai meu Deus, se condenar, eu não vou conseguir orar. Aquela vez que eu fui orar e o demônio não saiu, não, agora eu não quero de novo. Eu já liderei, estou com medo de liderar de novo. Você olha para você, você se condena. Ou você olha para você e fala assim, ah não, sou bom demais, que isso? Para liderar célula? Não, dá não, tem meus negócios. Pelo amor de Deus, como assim? Você anjo da guarda de alguém? Deus que me livre, está entrando 100 mil por mês. Teve gente que fechou a loja para ir para a conferência e perdeu 100 mil só para estar os 2 dias lá. Você sabia? Teve um jovem que ele mandou um áudio, foi top, que ele mudou de uma cidade para outra só para procurar a riqueza. E aí ele não encontrou, e aí ele chegou e apareceu aqui na Videira da Lapa. E ele começou a congregar aqui. E aí ele está respondendo a Deus, amando o Senhor. A mãe dele falou para ele o seguinte, filho, você saiu daqui da região e saiu da casa da mãe para procurar riqueza, mas você hoje encontrou a verdadeira riqueza, que é a missão e o propósito de Deus, que é muito melhor do que qualquer dinheiro que você possa ter. O cara trabalha com lançamento, ele perdeu uns 200 mil só por estar na conferência e não estar fazendo planejamento de lançamento das pessoas. Por que alguém faz isso? Porque entendeu que não olhou para si, não ficou se achando, sabe que precisa de Deus. Sabe, não olhe para você, olhe para quem te chamou e que te selou. Fala para a pessoa do lado aí, Deus não é irresponsável. Deus nunca iria te chamar para deixar você na chapada. Deus não é um pai irresponsável, não. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que te provê. Ele é o Deus que é a tua bandeira. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai na tua frente destravando caminhos. É o seu Deus. E Ele te selou e te escolheu. Ou seja, vai e encha a casa, meu irmão. Deus quer que você encha a sua célula, encha a casa, converta o máximo de pessoas. Sabe, se a gente pegar a lista aqui, Moisés, Jeremias, Davi, Paulo, eram homens que tinham habilidades, foram destruídos por processo, foram machucados, amassados, e alguns até pela própria igreja, até pelo próprio povo. Mas eles têm algo em comum. Eles tinham uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com a glória, com a presença, uma experiência, algo tangível, algo que, sabe, irmãos, eu quero te falar algo muito sério agora, presta atenção, talvez a coisa mais séria que eu posso te falar nessa noite, de tudo que eu preguei. Eu já falei aqui que você foi chamado, escolhido, já falei aqui que Deus te selou, e que não tem nada a ver com você, porque Ele te selou e te deu poder. Diga um amém por isso. Já falei que Ele te deu uma missão de frutificar, independente do que você é, médico, policial, advogado, empreendedor, não interessa, funcionário. A missão sua não é sua profissão. Mas eu quero te falar uma coisa muito séria. Muitas pessoas tiveram uma experiência numa igreja, mas não com Deus. Existem 4 tipos de experiências: experiência com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo e com a igreja. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus Pai, pode acontecer qualquer coisa nessa quarta aqui, ó, qualquer coisa. Esquecerem teu aniversário, te traírem, seu líder desviar, qualquer coisa. Isso nunca te abala, porque você está aqui por causa de Deus. Sabe, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Eu não tenho aquele testemunho. Eu era da favela, era um prostituto, não sei o que. Não tem esse testemunho. De boa, muitos têm. Glória a Deus. Tinha AIDS, não sei o que. Não, glória a Deus. Eu quero dizer, eu era alguém que tinha tudo para me considerar bom. Família que tinha dinheiro, carro, sempre zero, convivia. O restaurante mais barato que eu ia na época era o Outback, que era a minha segunda casa, quando lançou. Todo final de semana tinha namorada,
tinha sexo a hora que eu queria, faculdade, de boa. Mas quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus Pai, me chamando, meu irmão, essas coisas viraram lixo. Eu parei de ter prazer no meu emprego. Sabe qual foi o motivo que meu chefe me mandou embora? Um dos chefes. Eu não consegui mais parar em emprego. E eu sempre fui um cara sólido em toda empresa que eu tive. Era 5 anos de empresa, solidez. Eu sempre crescia, de 6 em 6 meses eu era promovido. Eu não conseguia mais trabalhar. O negócio entrou de mim de tal maneira, depois do encontro com Deus. Meu chefe falou assim, ó, você entrou aqui, vestindo a camisa, brilho nos olhos. Eu trabalhava 14 horas por dia. De casa, levava o notebook, ia, ralava. Não interessa quanto eu ganhava, eu queria era lucro. Trabalhava com e-mail marketing de dieta. Precisava voltar a trabalhar lá. E aí, trabalhava com isso, ganhava quase, a gente faturava 1 milhão por semestre, só de dieta. Eu não consegui mais. Ele falou assim, ó, você não tem mais brilho nos olhos. Alguma coisa aconteceu. Aí eu falei para ele, chefe, eu era muito amigo dele, eu preciso te falar. Me levaram no encontro com Deus e ele falou, para! Eu não quero que você pregue para mim. Eu não te chamei aqui para te pregar, para você me pregar. Já entendi o que aconteceu. Pode passar na RH. Eu preciso de gente que deu sangue por essa empresa. Só que alguém tinha dado sangue por mim já. Eu vou fazer lá, dar meu sangue para quem? E eu fui estragado, irmãos. Eu sei, eu fui chamado para ser pastor. Talvez você não foi, não é isso que eu estou. Só estou querendo dizer que a minha história na igreja foi de líderes desviando, gente saindo, me traindo. Mas eu nunca pensei em sair, porque quem me chamou é maior. A minha experiência foi com Ele, não foi com a igreja. Minha experiência foi depois com a igreja. Glória a Deus, é uma bênção a igreja. Mas essa experiência foi com Ele. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Sabe, eu não sei qual foi a experiência que você teve, mas eu sei que Ele está aqui. A Bíblia diz, onde 2 ou mais estão reunidos, o nome dele, Ele está aqui. Ele é real. Sabe, Ele é mais real do que esse banco, do que o chão que você pisa. Ele é real. Ele é real. E talvez você teve uma experiência muito forte, mas você se esqueceu. Eu quero que você traga a memória hoje da tua experiência, que não teve nada a ver com homens, mas foi algo do céu, algo que Deus mexeu dentro de você, tocou no teu espírito. Oh Jesus, eu quero que você fale com Ele. Sabe, muitos aqui eu percebo que têm olhado para si, são pessoas que caíram da bicicleta e não querem andar de novo, ou então se embriagaram com as coisas dessa terra e você se compara. Você quer ter as coisas que as pessoas do Instagram querem, que estão mostrando, sabe, conquistar coisas daqui, mas Deus te chamou, você não precisa nada disso, você é aprovado, selado, Deus já te escolheu, e Ele já está te treinando, Ele já te capacitou, Ele tem uma missão para a tua vida, que é maior do que qualquer coisa que você faz nessa terra. Lembra, Espírito Santo, lembra, toca no coração dos meus irmãos. Toca agora, Senhor. Eu queria que você abrisse sua boca e falasse, Senhor, principalmente você que está olhando para você mesmo. Para agora. Para agora de se comparar. Para agora de olhar para uma limitação. Talvez você está aqui, você é tímido, você é gago, não sabe falar direito. Eu quero dizer, homens que mancam, mulheres que mancam, são pessoas confiáveis. Não importa se você tem uma fraqueza, é aí que Deus vai te fazer forte. Ore canta lá, baixere vai cantar lá.